eu vou fazer aquilo que gera resultados. Eu não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer só pra eu ficar fazendo, sabe? Ela começa no relacionamento a aprender a dialogar sem se perder. Ela começa a se respeitar. Ela começa a ter vínculos mais saudáveis, mais recíprocos. Na saúde, ela busca equilíbrio. Ela começa a cuidar do seu corpo. Ela sente mais energia, ela tá mais disposta. Mas ela recebeu aquele diagnóstico e ela tinha um livro que ela recortava os sonhos dela. É bem legal. E, um casamento, uma viagem para tal lugar. Aí ela pegou, quando ela recebeu esse diagnóstico de morte, ela falou, quer saber? Largou o emprego. Pegou todo o dinheiro que ela tinha, foi viajar pro lugar que ela queria, foi fazer tudo que ela queria. E para viver os sonhos dela, quer saber? Eu vou morrer mesmo. E isso é um estado dela viver sem medo. E uma frase que me ficou muito grande quando eu assisti esse filme foi assim, quem é você quando não está com medo? Se a gente fecha os olhos, a gente respira, a gente se alinha, a gente esquece de quem nós somos Deus. Nós estamos mais próximos dessa consciência suprema de Deus. Agora, no momento em que a gente age, a gente está no nosso ego. Nós estamos distante. Agora, o nosso ego é o que gera o resultado. Mas não é separado. São duas pontas da mesma corda. Se você pensar, quanto mais você está próximo de Deus, mais você tem facilidade para fazer acontecer. Olá, protagonista do meu mundão, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, de onde quer que você esteja me assistindo nesse momento. Seja bem-vindo ao Vida de Protagonista, o podcast onde você é protagonista da sua história. Mais uma vez eu estou aqui agora no estúdio novo, gente. Você que já me acompanha, viram várias etapas do estúdio, onde nós passamos, tiveram cenários diferentes. Agora nesse cenário novo, um mês novo, um ano novo, tudo novo, né, gente? Graças a Deus. Nós estamos aqui no Arca TV. Mais informações você pode entrar na página do Instagram deles, que eu vou deixar aqui abaixo. Você está convidado para conhecer o Arca TV e também para conhecer a agência Prospere. Aquela que faz com que o seu sonho se torne realidade. Seja através do evento, seja através da cobertura de um casamento, fotografia e tantas outras formas de fazer o seu projeto sair do papel. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like caso goste desse vídeo e acompanhe também todos os outros episódios dessa série do Vida de Protagonista no podcast Vida de Protagonista. Tem uma playlist que fica todos os episódios ali e também com as convidadas, cada uma com um tema, todo o tempo a gente trazendo algo especial para você ser edificado. Comente aqui abaixo também todo aprendizado, algo que você entendeu desse podcast. Fica aqui abaixo um espaço aberto para você, está livre para comentar, para você fazer essa troca, porque eu também aprendo com os comentários de vocês. Hoje, nesse programa super especial, tenho aqui a honra de receber a Vanessa Paz. Eu vou apresentar um pouquinho, a ficha é grande, mas eu vou apresentar um pouquinho, depois ela fala a respeito. A Vanessa, ela é terapeuta, especialista em engenharia da consciência. Formação em gestão de pessoas, pós-graduada em psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem contextual a respeito da fase em que nós nos encontramos, o momento de vida, aquilo que nós aprendemos, e vamos falar a respeito do tema que é a fé e os resultados. E aí, será que a sua fé está te impulsionando a ter os resultados corretos? Vanessa, por favor, pode se apresentar, pode saudar as pessoas. Seja bem-vinda a esse programa, é uma honra te ter aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos aqui também a estar juntos conosco nessa conversa maravilhosa. Obrigada pelo convite, Valéria, foi maravilhoso, né, poder estar aqui e poder falar um pouquinho, contribuir também nesse tema que é tão importante sobre fé e resultados, que é muito comum as pessoas confundirem, né, ou acharem que é um só, mas a gente vai falar sobre isso. Para me apresentar, então, sou terapeuta, né, e um pouco mais de 10 anos de área, né, e dentro dessa jornada eu falo que a vida me criou, né? Por mais que tenha parte de estudos, que é muito gratificante a gente buscar estudos, buscar conhecimento, mas vou contar um pouquinho da minha história, assim, rapidinho, que a vida me criou, né? Então, terapeuta por escolha, mas também terapeuta por missão, né? Que eu acho que é o mais importante, assim, de toda a jornada, né?
Mas então é isso, assim, estou nesse mercado de desenvolvimento humano. Hoje eu atendo voltada a empresárias, a líderes, a empreendedoras, né? Focada nesse, levando elas ao resultado, para que elas possam entender como que o estado interno delas, a consciência delas, a fé, que está tudo junto, né? Dentro do mesmo contexto, como que isso impulsionam elas a atingir os resultados. E por que, né, do invisível dentro delas, aquilo que elas não conseguem perceber, o que está travando elas de atingir os resultados. Então, esse é o meu trabalho de hoje. Perfeito, perfeito. É um trabalho de excelência, com certeza, que o mundo precisa, né? As pessoas, elas precisam serem despertadas e muitas vezes elas não conseguem, na maioria das vezes elas não conseguem fazer isso sozinha. É preciso ser uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, com Deus, ter algo maior para que traga essa visão. E às vezes é alguém que já trilhou esse caminho, como você falou, né? A vida foi te ensinando, foi te moldando. Alguém que já trilhou esse caminho, já sabe os mecanismos do que pode estar acontecendo para que aquela pessoa não tenha o resultado que ela almeja, ela consegue te auxiliar com as ferramentas corretas, né? E esse é o teu trabalho. Exatamente. Eu vejo que, assim, é importante dentro do processo de evolução, todo mundo, né? Até para terapeuta mesmo, é importante ter uma pessoa que faça esse movimento, que auxilie, porque quando a gente fala de consciência, a forma como a gente percebe o mundo, e a forma como a gente percebe o mundo, ele cria a nossa realidade na nossa volta. Então, nós estamos inseridos nessa realidade. Então, descobrir o que está travando dentro do problema é praticamente, né, é uma fatia muito pequena de pessoas que conseguem perceber. É como, imagina você dentro do furacão, as coisas tudo girando, tudo ao mesmo tempo, é poeira, um monte de coisa ao mesmo tempo, e você tá ali, você não enxerga um palmo na frente dos teus olhos, porque você tá dentro do problema. Então vem uma pessoa ali, puxa você para fora, e aí essa pessoa faz essa condução para que você consiga olhar a vida. Não, mas então é esse o furacão, eu tô fora agora, né? Então é esse movimento que é o que faz a parte da mentoria ali, né, enfim, dos atendimentos, que é de fato você conseguir sair desse lugar de percepção, a entrar num lugar mais distante do problema e conseguir olhar de verdade o que tá me travando. Então, né, aí eu consigo mudar, mas somente entendendo o que tem ali que faz com que a gente consiga mudar o que tá de fato bloqueando a gente de atingir novos resultados. Perfeito. Para conversar com vocês a respeito desse tema, vou trazer um contexto bíblico que fala sobre a fé e as obras, né? Fica lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo a partir do 14, que diz assim: Meus irmãos, que proveito se tem alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Lembrando que essa fé que ele está falando aqui é a fé que você coloca em prática para atingir um objetivo, não é a fé em relação a Cristo, tá? E ele diz assim: E se um irmão ou irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide e vá em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dere as coisas necessárias para o corpo, o que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, nós temos que assumir a autorresponsabilidade pelas nossas ações para a gente atingir os resultados que a gente deseja. Eu posso ter fé de que vou chegar a determinado país, ou chegar a determinado emprego, ou atingir a quantidade X de dinheiro. Mas se eu não me colocar à disposição, colocar o meu tempo, a minha energia, os meus recursos à disposição de atingir esse sonho, a fé por si só, ela vai ser morta, como fala a palavra, né? E em relação a isso, Vanessa, hoje em dia, quando alguém te procura justamente com essa situação, qual é a forma de você analisar aquilo que aquela pessoa está tendo como bloqueio na mente dela ali para não conseguir, para se sabotar, né? Para ela. Ok, então assim, trazendo esse contexto, né, o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas elas têm a fé no sentido de eu quero chegar a algum lugar. Eu quero chegar, tenho um desejo e tenho uma fé de que eu vou conseguir.
Mas esse vou conseguir fica num nível muito superficial de palavras positivas, de afirmações positivas, e não traz isso como uma força verdadeira para se mover para este lugar. Então, um dos maiores bloqueios que eu vejo hoje, que as pessoas chegam para mim, é o medo. E o medo justamente é a falta de confiança, a falta de fé, né? Onde a gente olha para aquela coisa, eu quero, sei lá, eu quero crescer o meu negócio. Vamos pensar, né, assim. Mas ok, você quer crescer o teu negócio, o que você precisa fazer para isso? Eu preciso fazer tal, tal, tal coisa, ok. E você está conseguindo? Não. Por quê? Porque eu tenho medo. Então, o medo, ele é um dos principais travas que as pessoas têm e que não deixam com que elas coloquem a fé delas em prática e que aprofundem essa fé a ponto de chegar no interior delas mesmas, de quem elas são, para se mover. Né? Então, elas ficam nessa superficialidade de achar que somente afirmações positivas, que somente desejos, que somente metas ou objetivos vão resolver o problema. Só que a gente precisa se movimentar, precisa fazer o que tem que ser feito para que a coisa realmente aconteça. Né? Então é isso, eu vejo assim que o medo é um dos principais. E hoje, quando as pessoas chegam para mim, o primeiro passo é identificar qual é esse ponto de trava que ela tem. Porque o medo, muitas vezes, é um dos, né? Mas ele não tá claro, transparente. A pessoa não sabe, muitas vezes, que ela tem medo. Porque ela acha só que às vezes o mercado não tá bom, que às vezes sei lá, é alguma coisa externa que tá atrapalhando elas de conseguir. Mas na verdade elas estão travadas. Então elas justificam, né, através do seu próprio mental, justificam que aquilo não vai dar certo ou que aquilo, né, não vai dar por causa da questão externa. Então eu identifico, o primeiro passo é identificar qual é o nível de consciência que elas estão, para que elas possam então perceber a realidade que elas estão criando, que é uma realidade bloqueada, né, nesse caso. Muito bom. E é como você falou a respeito da analogia que você deu em relação ao furacão. A pessoa que ela tá ali no turbilhão de emoções, ela não vai saber identificar, porque uma hora ela sente uma coisa, sente outra, aí vem a dúvida, vem o medo, bate tudo. A pessoa que tá isenta das emoções, ela consegue analisar friamente, ela consegue ter um panorama assim de cima, né? De pensar assim, não, realmente você tá com esse sentimento, esse assim, mesmo quando que ela não esteja na pele da pessoa, mas pelo fato dela já ter estudado, dela saber qual é a característica daquele sentimento, dos sintomas, ela vai conseguir identificar e saber o melhor caminho para dar um aconselhamento, um mentoramento, dar uma luz, trazer uma luz, né? Porque a pessoa dessa, ela tá em trevas, assim, vou usar essa palavra. Ela realmente está no escuro, e quando você está no escuro, até a palavra de Deus fala sobre isso, ninguém tropeça numa pedra de dia. É como se fosse. Geralmente você tropeça nas coisas quando você está no escuro. Você tem mais tendência a cair quando você está no escuro. Se você não tem clareza dos seus sentimentos, das suas decisões, das suas escolhas, você acaba tomando as decisões erradas por causa daquilo que você não enxerga, né? E você se limita. Né? E se a gente for pensar, o ser humano, ele não é próprio dele o medo, né? Falam que quando a gente é criança, anda, até fazem aqueles testes que a criança anda naquela ponte de vidro em alturas, que não tem medo de nada, né? Ela vai, atravessa, se deixar ela vai. Porque não tem ali, não é natural. O medo ele vai sendo condicionado, né? Através da família, através das experiências, dos traumas. E isso vai criando bloqueios para que ela não entregue, né? Não haja com ousadia, com coragem. Exatamente. E sabe que uma coisa que eu percebi ao longo da minha jornada, assim, eu sempre trabalhei voltada às emoções, né? Olhando para as emoções como sendo, vamos dizer que as emoções sendo algo que trava a pessoa de ela racionalizar o problema. Mas ao longo do tempo eu descobri que existe algo antes disso, que as emoções ainda é um sintoma, que o que tem antes disso é a consciência, que é a forma como a pessoa se expressa no mundo. Então, hoje, por exemplo, quando eu faço o trabalho, eu faço a leitura do nível de consciência, que é o que, basicamente? É a forma como ela projeta o mundo na vida dela. Então, eu vejo você não como você é, mas como eu projeto você. Eu vejo você como eu quero que veja você. E isso acontece em todo o entorno.
Então, a consciência, ela é justamente isso, é um filtro que nós temos que vai determinar como eu enxergo as coisas. E a partir de como eu enxergo você, eu crio as emoções e eu crio as crenças limitantes na minha cabeça. Caramba. Então, tem algo antes disso. Por isso que muitas vezes falar de, mas você precisa se sentir bem, você precisa estar feliz, você precisa crer, muitas vezes fica num lugar superficial. Porque se a pessoa está com o nível de consciência dela baixo, que é o que você falou nas trevas, né, como você chamou, a pessoa ela não consegue perceber o bem. Ela não consegue perceber que aquilo pode ser bom para ela. Então, ela naturalmente ela gera emoções negativas e pensamentos negativos, julgamentos sobre aquele determinado aspecto. E falando de resultados, isso muda tudo. Porque se você pega hoje, por exemplo, e diz assim, vamos comprar uma BMW? Vamos comprar eu e você agora? A gente vai ali, vai. Provavelmente na tua cabeça passam mil coisas. Ou você pode pensar, vamos, Vanessa, uau, agora, vamos lá. Ou você pensa, tá louca? Que isso? Como assim, né? É caro, ou sei lá. Então, esse excesso esse pensamento que vem é a forma como você percebe a BMW. Se a gente pega uma criança, como você falou, de botar ela lá, né? Se pega ela e diz, vamos comprar uma BMW, ela vai dizer, uau, não sei o quê, vai pular, vai fazer a maior felicidade. Se ela souber o que é BMW. Veja bem, né? Se ela não souber, então ela vai ficar meio que, né? Mas assim, então, a consciência que a gente tem sobre determinadas coisas, que é como a gente percebe essa nossa realidade em torno, do nosso entorno, isso muda tudo. Porque se você percebe que um resultado ou que você quer é algo negativo, se você tá com um nível de consciência de sobrevivência, por exemplo, que é um dos níveis mais baixos, onde a pessoa está só sobrevivendo ao mundo. Ela está no automático, ela não consegue pensar mais nada. Você vai falar para ela alguma coisa nova, ela vai negar. Ela vai resistir o tempo todo. Então aí a gente cria o quê? Estresse, ansiedade, sabe? Então, o estado emocional, ele vem depois da forma como a gente percebe esse entorno. Nossa, maravilha. Tô falando assim, a minha mente ela já abre assim. Pá, pá, pá. Eu ia até perguntar uma coisa, mas já foi tanta coisa que. Mas para dar início, para a gente contextualizar, gostaria de entender como foi que você começou nessa área. Assim, o que te despertou para, eu vou trabalhar com desenvolvimento pessoal, com a consciência, o que foi assim que fez brilhar os teus olhos para que você conseguisse entrar nessa jornada. Vamos lá, eu comecei muito pequena, né? Eu falo que eu sou uma pesquisadora da vida, porque desde lá com 8 anos a minha mãe veio a falecer. E nessa época eu comecei a questionar tudo. Eu questionava a fé, eu questionei Deus, eu questionei trabalho, eu questionei vida, eu questionei estrutura, eu questionei tudo. Eu via meu pai em casa trabalhando, meu pai trabalhando adoidado, eu em casa, né? O meu pai, a minha mãe, que já tinha falecido, deixou casa, carro, meu pai trabalhando para manter aquilo e não ficava com a gente. Eu questionava, para que trabalhar assim para deixar as coisas aqui? Então eu comecei, qual é o sentido de trabalhar para deixar tudo aqui e não levar nada? Qual é o sentido de ter as coisas? Qual é o sentido da vida? Por que isso? Por que que Deus existe? Será mesmo que existe? E se ele existisse, ele não levava minha mãe. Não faria eu sofrer. Por quê? Então eu comecei a questionar tudo. Isso para mim foi um momento muito tenso, mas foi um momento muito gratificante, porque é ali que eu comecei a despertar, de fato, para entender, será mesmo que existe algo além das pessoas que eu não estou enxergando? Será que as pessoas são só isso que a gente percebe? Será que tem alguma coisa a mais? E aí foi porque eu fui muito pro sofrimento emocional que eu comecei a buscar ajuda para entender os meus sentimentos. E eu comecei a perceber que não era só sentimento, que não é ruim você estar triste, não é ruim você estar com uma depressão. Porque é de lá, quando você vai no fundo do poço, é onde você dá o salto para você subir. Então eu fui no fundo do poço para começar a subir. E aí eu falo que o fundo do poço é o melhor lugar que a gente pode estar, porque é onde a gente tem lugar, né, para piso para se jogar depois, né, para dar impulso. Quando você tá no meio tentando não descer, você não consegue dar impulso, então você fica ali. Você vai ao fundo do poço dar impulso para sair. Então eu fui a esse fundo do poço. Então por eu começar a questionar, comecei a entender o que que tem aqui e aí eu fui levada, né, até uma mestre Reiki, onde ela me apresentou energia, onde ela me apresentou outras viés e eu comecei a questionar mais ainda. Então, da onde vem isso? E aí eu comecei a entender, então estudei aqui, fiz uma técnica, outra técnica, comecei a entender. Só que tudo que me passavam, eu questionava.
como assim? Por que que eu boto as mãos ali e eu sinto que sai um calorzinho na mão e a pessoa se sente melhor? O que que tem aqui? E aí eu comecei a ir profundamente para entender. Chegou num ponto em que eu comecei a ver que a técnica não era mais o suficiente. E aí eu comecei a praticar meditação. E hoje os meus contatos, né, todos os alinhamentos que eu faço para receber mensagens, enfim, é através da meditação. E na meditação eu fui conduzida, né, a essa consciência, a esse conhecimento de a ponto de montar as ferramentas através da meditação. Então, meditava, às vezes até de madrugada eu acordava com a mensagem pronta, eu descia correndo, anotava. Eu tenho uma parte que é uma parte onde eu anoto lá, anotava tudo na parede e aí no outro dia eu olhava aquilo e organizava. Né? Sistematizava tudo aquilo para poder funcionar. E aí eu fui criando as ferramentas hoje, que é o meu método Flow Quântico, que está bem estruturadinho e auxilia as pessoas a entenderem esse nível de consciência. Muito bom, Vanessa. É porque nós temos, como você falou, né, a consciência e ela tem um filtro gerado de acordo com as nossas experiências, a nossa realidade. Mas existe uma consciência suprema, né? Uma vez eu lembro que eu estava numa fila de uma lotérica esperando a minha avó e eu olhei para aquela fila e eu também me questionava muito assim sobre a vida, sobre as coisas e eu pedia muito a Deus por sabedoria. E aí o Senhor falou comigo naquela hora assim: olha para essa fila. Cada pessoa dessa fila aí tem uma inteligência, algo muito especial. Soma todo mundo. Se tu conseguir adquirir o conhecimento de todas essas pessoas, tu já vai ser muito sábia. Agora tu imagina não ter limite. Cara, naquele dia eu falei, uau! Sabe, eu conversando assim com Deus, né? Que alguns chamam de Deus, outros chamam de consciência superior, enfim. Mas ali eu tendo aquele contato com aquela sabedoria, eu fiquei imaginando assim, o ser humano em si, por si só, quando ele não tem essa capacidade de entender ou de se conectar com Deus, ele nem é capaz de entender a dimensão do quanto é poderoso, do quanto você ter esses momentos que você falou, né? De acordar com respostas, quanto isso traz significado. E foi, é claro, pela tua entrega, pela tua busca, pela dor que te gerou, pelas perguntas que você tem, né? Tinha, continua tendo, no caso, e ele quer entregar, sabe? Trazendo um pouco mais assim para dentro do que é a minha fé, né? A palavra também fala assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. Então, nós podemos atingir esse grau de sabedoria, de inteligência, de consciência, mas nem todo mundo está disposto, né? Infelizmente, tem gente que às vezes não quer. Simplesmente não quer ou não sabe que tem. Quando você sabe que tem e vai em busca, você acaba tendo esse contato, que nem foi o seu caso, né? Eu vejo muito assim que as pessoas que às vezes elas não sabem que têm, estão muito agarradas no seu próprio ego, na sua personalidade, de eu sou dessa forma. Eu acho que às vezes precisa de uma rendição, sabe? De você chegar, eu precisei desse momento de chegar, me ajoelhar e dizer, pronto, eu não sei nada. Agora eu quero abrir a minha mente e eu quero ouvir. Eu quero ouvir. O que que você tem para me dizer, Deus? Eu não quero mais saber de nada. Eu quero receber. Eu quero entender. Eu quero absorver, sabe? Porque às vezes eu via que era muita briga mesmo. Eu tive muito assim, briga de, mas tem que ser dessa forma. Mas se não for assim, eu não quero. Sabe? Então, uma questão de você querer meio que a personalidade meio que atrapalhar um pouco esse processo, sabe? Então, quando a gente entende, a gente de fato se abre para algo maior, para essa consciência maior, ou para Deus, para receber de verdade com humildade dentro do coração, é onde eu acho que as coisas mudam, porque você recebe de verdade, aí você percebe, uau, existe um poder muito maior que eu não faço ideia disso, né? Então a gente vê que o nosso poder ele é grande, sim, mas é grande para fazer acontecer aqui, para fazer a minha vida, para fazer, né, as minhas coisas, mas que existe algo maior e que isso me direciona quando a gente se permite ser direcionado, né? É claro, é verdade. Vanessa, em relação a essa consciência, né? Como é que você busca fazer essa
abordagem na prática com as pessoas que você atende. Você falou a respeito do seu método, né? Que você tem uma criação, que até algumas coisas a gente já conversou em outros momentos, mas eu gostaria de entender mais a respeito disso. Uhum. Se quiser compartilhar com a gente. Sim, hoje na prática, o que que eu faço? Primeiro passo, a pessoa chega para mim e eu analiso o nível de consciência dela. Então, assim, nós temos vários níveis de consciência. Hoje eu tenho um mapa, desenhei um mapa que se chama Mapa do Flow, que é esse mapa aqui. Então, o que acontece? Dentro desse mapa, esse aqui está mapeado todos os níveis de consciência possíveis, Meu Deus. né? Desde o mais baixo, que foi mapeado na humanidade, né? Sim. Até o mais alto. Então, nós temos 20, o mais baixo, e 800 a 1000, né? O 1000 eu não coloquei aqui porque seria Deus, né? Seria iluminação, Uhum. não estaria em terra, né? Mas a gente, aqui, por exemplo, uma pessoa que chega para mim, eu primeiro vejo como que ela, qual que é o nível dela. Então, hoje eu tenho uma ferramenta que eu faço um mapeamento. E eu consigo identificar nela qual que é o nível de consciência mental e emocional que ela está. Então, ou seja, o nível de consciência, lembrando que é a percepção que ela tem, né? Na prática é a percepção, é como ela enxerga esse mundo. Então, o que acontece? Quando ela tá nos níveis de sobrevivência, dentro dessa esfera aqui, ela tá de entre 20 a 175. Os níveis de consciência, eles vão fazer com que o comportamento dela seja alterado. Porque se eu enxergo a vida de uma maneira, o meu comportamento é previsível. Todas as pessoas que estão, por exemplo, dentro de um nível aqui de vergonha, né, que é o mais baixo, elas vão sentir vergonha de cobrar, elas vão ter dificuldade, ó, acreditar que prosperar é tirar o de alguém. Elas começam a fazer escolhas financeiras baseadas em autopunição, isso relacionado a dinheiro, né? A relacionamentos, ela vai começar a atrair vínculos abusivos ou desiguais, ela vai se anular para ser aceita, ela vai tolerar o desrespeito por medo da rejeição. Então, ela vai começar a se posicionar na vida nesse lugar, vai ter uma solidão muito grande. Então, o que acontece? Eu faço a leitura e eu mostro para ela, isso faz sentido para você? Fica fácil de identificar. Exato. E aqui eu mostro para ela, faz sentido para você? Você tem essa dificuldade no dinheiro? Você tem essa dificuldade de relacionamento? Na saúde, você tem? E assim, às vezes você pensa que outras pessoas nasceram para prosperar e você não? Tem pensamentos de tipo, tem algo errado com você que você não sabe, né? Alguma coisa que parece que você tá errado, que tem que consertar. Então, essa pessoa, ela começa a se identificar, uau, é isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso, viu? Você sente isso não é porque você tá errada, é porque o teu nível de consciência está em vergonha. Então, ele tá fazendo com que você perceba o mundo de uma maneira distorcida. E aí eu mostro para ela na prática, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos subir o teu nível de consciência. Trabalhar ele para subir, pelo menos para uma coragem. Pelo menos, onde a pessoa começa a se empoderar. Aqui é a esfera do empoderamento. Mulheres empoderadas, eu adoro esse movimento, mulheres empoderadas, mas na verdade, eu nem gosto, nem quero que elas sejam empoderadas, eu quero que elas sejam prósperas. Sim. Prosperidade vem além do empoderamento, né? Empoderamento é na força ainda. Mas a gente trabalha daí internamente o estado dela para que ela tenha coragem. Aí aqui, ó, ela começa a planejar sem medo. Ela começa a trocar o esforço de fazer muito, trabalhar demais por estratégia. Eu vou fazer aquilo que gera resultados. Eu não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer só para eu ficar fazendo, sabe? Ela começa no relacionamento a aprender a dialogar sem se perder. Ela começa a se respeitar. Ela começa a ter vínculos mais saudáveis, mais recíprocos. Na saúde, ela busca equilíbrio. Ela começa a cuidar do seu corpo. Ela sente mais energia, ela tá mais disposta. Então, eu faço esse movimento com ela. Pergunto, você quer? Faz sentido para você? Faz. Faz sentido você tá aqui? Beleza. A cada sessão, nós fazemos um mapeamento para olhar a evolução dela. Entende? E isso aqui não é um caminho que... Ai, mas é muito longe, Vanessa. Às vezes as pessoas perguntam isso. De 20 para 200 é muito longe. Mas é uma escala logarítmica. Então, não é algo que você precisa passar ponto a ponto. Você pode simplesmente agora estar em 20, daqui a 2 segundos você faz uma prática, você já está em 200. A questão não é você elevar a consciência. A questão é você manter. Então, aí entra o processo todo para ajudar, para ensinar você como você mantém esse estado interno elevado para ter os resultados na tua vida. Nossa, maravilhoso. Eu amo ver esse mapa, né?
Isso. Isso, então a pessoa hoje ela se percebe. Esse aqui eu uso ele para mostrar uma visão mais ampla, onde a gente trabalha dinheiro, relacionamentos e saúde. Aquele lá, ele é voltado para empresários. Ah, tá, são dois, né? São dois. Então, esse aqui é voltado para empresários. Então, por exemplo, uma empresária que está no medo, ó, ela tem uma paralisia decisional. Ela não consegue tomar decisões na vida. Não consegue. Até para contratar um funcionário. Tem que contratar um funcionário. Ela sabe que ela precisa daquele, por exemplo, uma parceria. Precisa de uma pessoa que faça marketing. Ela precisa. E ela quer contratar uma empresa para ela crescer o negócio dela. Ela não consegue. Porque ela tem uma paralisia decisional. Aí ela pensa, mas é o mercado que está oscilando. Pode ser que o mês que vem isso faça falta. Não é. Ela vai adiando, né? Vai adiando. Vai adiando. E às vezes ações simples. Às vezes as decisões não são decisões gigantescas, são decisões pequenas. Como, por exemplo, acordar todos os dias e ir para academia. Faz bem? Faz. A pessoa diz, uau, faz muito bem. Mas eu não consigo fazer, eu procrastino. Por quê? Porque tá no medo. No nível de consciência dela. Então não adianta você pegar uma pessoa e dizer, você precisa fazer academia. Você precisa contratar alguém. Não adianta. Essa pessoa vai criar o quê? Crises de ansiedade, estresse altíssimo, porque ela sabe que ela precisa fazer. Não é falta de alguém para dizer para ela fazer. Aí ela vai pra culpa, né? Ela vai pra culpa. Eu não tô fazendo, tô me cobrando. Não Exato. sei, ela não sai daquele loop. Ela oscila, ela não sai daqui, ó. O tempo todo. Aí ela vem pra cá, pra culpa, desce lá, ó. Tava lá no medo, aí ela vem pra culpa. Aí daqui a pouco ela sobe lá, vai pra desejo. Não, daí ela pensa, uau, o mês que vem vai ser diferente. Eu vou botar uma meta diferente. Eu vou buscar mais, eu vou fazer mais. Veio lá pro desejo. Só que o desejo é impulso. Ela faz as coisas, só que ela tem uma ambição desenfreada. Então, a ambição dela faz com que ela trave ao mesmo tempo. Então, ainda o desejo não é positivo. Por isso é que a gente fala muito sobre, tem meta, é importante ter meta para atingir resultados. Mas a fé vem antes. Que a fé é o quê? É você confiar. Ó, a gente vai ter lá otimismo, estratégia, expectativa, reverência, perdão, olha só. Lá em cima, ó, serenidade, né? Quando a gente pensa realmente de eu vou fazer o que precisa ser feito de uma maneira serena, eu não vou controlar, eu vou confiar, a gente tá aqui em cima, ó, paz. Ó, o dinheiro vem por ressonância, ele não vem por esforço. Você começa a criar projetos com sentido, que servem ao todo. Não é um projetinho, é um projeto que você faz quando vê aquilo, desencadeia outra coisa, que desencadeia outra, e quando vê, uau, impactou muita gente. Sabe? Que nem o podcast aqui, Sim. né? Você quando vê, você impacta muita gente. Por quê? Porque é um projeto que está vindo de um nível de consciência muito elevado. Está muito próximo a esse nível de Deus. Então é isso, a gente precisa trabalhar em nós, em cada um de nós, para que a gente se aproxime cada vez mais dessa consciência suprema, desse Deus. Porque quanto mais ações nós fazemos que estejam próximas a Ele, mais os resultados vêm. Não é um ou outro, é os dois juntos. É eu estar mais próxima de Deus para que os resultados venham sem esforço. E se torna leve e, como você falou, sem aquele esforço exacerbado de você querer que aconteça. Que quando você tá ali também no desejo, né? Que você quer tanto que aconteça, você, querendo ou não, ainda tá oscilando entre o medo, entre a falta de você não ter aquilo que você almeja, mas esse senso de propósito também, como você falou, né, de algo maior, gente, como esse é incrível, porque é exatamente isso que eu sinto quando eu tô no podcast, assim, eu falo, o mundo pode parar, assim, eu só existo, assim, e eu sei que é o propósito que Deus colocou e plantou para que isso gere valor para outras vidas. Nossa, é muito organizado, amo organização. Em relação às cores, tem alguma coisa a ver com os sentimentos? Essas cores, elas são propositais? O que você... Elas são propositais, mas no sentido de tensão, né? Vermelho, a tensão, e vai vindo para um verde a chegar num nível de transformação, transmutação, né? Mas não tem um padrão, vamos dizer, científico, terapêutico, não, tá? Esse é mais para você ver que esse lugar é um lugar de tensão mesmo, é um lugar de tensão. Se você tá aqui, precisa trabalhar internamente para sair desse lugar, porque aqui as coisas não andam. Não andam. Então você faz força, você realmente, você pensa, vai dar certo, sabe? Vai dar certo, agora vai. Quando vê,
Não Volta dá. pro mesmo lugar. Não dá. E às vezes até a pessoa vive ciclos, assim, uau, agora tá indo tudo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa e cai. Eu já vi coisas tão bizarras acontecer, coisas que não tinha como acontecer. Por exemplo, uma cliente minha tava com pós-graduação paga, tudo pago, tudo certo para começar. Você acredita que não começou? Nossa. Por quê? Ela estava operando num nível de medo. Então ela tomou uma decisão de fazer acontecer porque era importante para ela, mas as coisas começaram a tomar uma proporção, simplesmente não aconteceu. E ela pensou, vou para outro lugar, vou, mas ela travou. Porque de uma forma ou de outra era para ela olhar para isso. Sim. Então travou. Então assim, a vida fica travada porque nós fazemos movimentos que travam ela. Sabe? Então, cria-se toda uma realidade externa, a gente cria, né? A fazer, e as coisas não dão certo. Então, a pessoa precisa realmente sair desse lugar para começar realmente a fazer algo que gere resultados. Que gere não só resultados financeiros, estou falando, mas Sim. que gere resultados de fluidez, de fluxo, de flow, sabe? Eu tava fazendo uma sessão de coaching um tempo atrás e foi me recomendado um filme, eu não vou lembrar o título dele agora, mas conta a história de uma moça que ela foi para um consultório e recebeu um diagnóstico de morte. Só que ela recebeu errado, mas no final ela não sabia. Mas ela recebeu aquele diagnóstico e ela tinha um livro que ela recortava os sonhos dela. É bem legal. E, um casamento, assim, uma viagem para tal lugar. Aí ela pegou, quando ela recebeu esse diagnóstico de morte, ela falou, quer saber? Largou o emprego, pegou todo o dinheiro que ela tinha, foi viajar para o lugar que ela queria, foi fazer tudo que ela queria e para viver os sonhos dela. Quer saber? Eu vou morrer mesmo. E isso é um estado dela viver sem medo. E uma frase que me ficou muito grande quando eu assisti esse filme foi assim, quem é você quando não está com medo? Se você não tivesse medo de nada, você pudesse ter o poder para fazer qualquer coisa, atingir qualquer objetivo, qualquer sonho, o que você faria? E foi exatamente esse momento que ela fez isso. Quando você atinge essa consciência, assim, eu posso. Não preciso ter medo de dar o próximo passo, de seguir em frente. Você atinge a pessoa que realmente você é em essência, que você nasceu para ser. E que você é capaz de viver aquilo que você almeja. Você só não está vivendo porque, como você falou, o medo está te travando, está te paralisando. E é algo mental. Porque você sente, é claro, no seu corpo físico, mas é uma cadeia mental. Só tá na sua mente, porque outras pessoas também podem ir lá, se inscreverem, fazer a graduação, né? Tanto que vão e fazem. Mas ela, por um medo, uma insegurança, alguma coisa, ficou travada ali. Não faz o menor sentido, assim. Nossa, eu tô cada vez mais apaixonada pelo teu trabalho. Muito bom mesmo, assim, Vanessa, parabéns, ainda não é o fim, mas já tô dando parabéns. Parabéns, Obrigada. porque é incrível conhecer pessoas que pensam assim e que se dispõem, porque tem muita gente que tem o conhecimento, mas que também não está disposto a investir nisso. Assim, eu conheço várias pessoas, eu sei disso, eu sei daquilo, mas elas também não tomam iniciativa para que outras pessoas atinjam, talvez não seja o propósito delas, também não vou julgar, né? Mas assim, tem gente boa, travada, que precisa avançar para que o mundo conheça isso, para que outras pessoas tenham contato, para que elas também consigam estar alinhadas com aquilo que é propósito de vida delas. E assim, nossa, eu tenho que te agradecer por você estar fazendo esse trabalho. Excelente mesmo. Obrigada. Eu fico muito feliz, assim, porque, de fato, o que eu vejo, o que eu faço, que eu destravo as pessoas para que elas possam fazer o propósito delas acontecer. Porque, assim, cada um de nós temos uma missão, temos um propósito ali, né, para colocar em prática. Só que o meu é um. O teu é outro. Quando eu ajudo você a fazer com que esse teu propósito aconteça de verdade, gere resultado e você não desista dele, eu tô ajudando a humanidade, tô ajudando o bem maior, tô ajudando a Deus, né? Então, eu vejo que existe toda uma cadeia que se sustenta nesse lugar. E quando eu penso nisso, assim, eu vejo, poxa, não é só a minha missão. Hoje eu vejo que a minha missão realmente é trazer para as pessoas essa consciência, que elas não são o que elas acham que são, né? Que a gente acha que a gente é tão limitado, que a gente é tão pequeno, que a gente não é capaz de fazer as coisas, e não, todos nós somos extremamente capazes. Só que quando a gente traz isso em palavras, bate nesse filtro, né, do julgamento, e não, a palavra fica aqui. Só que se tem uma crença tão forte, essa cadeia mental tão forte, sistematizada, já organizada dentro da mente, você diz, você é capaz,
a pessoa ela não consegue receber aquilo como verdade. Porque ela tá enxergando que ela não é. Porque ela mas ok, quando eu vou fazer aquilo e trava, aí vem de novo toda aquela cadeia com força. A dizer, viu, você não é capaz. Esquece o que foi dito que você é capaz, que você não é. Né? Então a pessoa ela vive esse ciclo várias vezes. E quanto mais ela vive isso, mais isso vai fortalecendo dentro da mente dela. Vai fortalecendo, criando um caminho neural muito forte mesmo. Para quebrar isso, precisa quebrar. Para que ela realmente consiga entender, não, uau, realmente eu sou forte. Eu sou capaz. E ela acaba se acostumando com aquilo, né? Porque quando a pessoa já atingiu, por exemplo, o nível de consciência de não, tem algo errado, eu tô repetindo um padrão, e aí ela identifica o padrão. E ela escolhe, por vontade própria, repetir o mesmo erro do passado. Ela escolhe porque ela fala assim, não, mas isso daqui eu já sou acostumada, com isso daqui eu sei lidar. É a zona de conforto. Exato. O novo assusta, porque ela não sabe lidar com o que vem pela frente. E às vezes eu vou falar como depoimento pessoal, me deparo com esse tipo de situação, de pensar assim, nossa, já vivi isso aqui tá acontecendo, posso escolher assim, ou posso escolher desse caminho ou esse caminho. E hoje em dia, muito, graças a Deus, a autoconhecimento, a terapia, acompanhamento, eu falo assim, não vou escolher esse daqui. Apesar de já saber, apesar dessa dor já ser conhecida, eu vou escolher esse outro aqui e vamos ver o que vai dar, né? Vamos cometer erros novos. E tem sido libertador, como nunca vivi antes, assim, na vida. Justamente por ter esse grau de consciência, de chegar a parar, de identificar, de saber qual é a emoção que tô tendo naquele momento, porque realmente, se a gente for pensar o mundo, como é que tá, nós somos jogados aos leões todos os dias, né? Te vira aí com as tuas emoções, te vira aí com o teu trabalho, te vira aí com tudo. Quem é que tá tratando das pessoas? Quem é que tá cuidando dessas pessoas? Como é que você tá se autocuidando? Como é que você se observa? Você tá reagindo ou você tá tomando decisões intencionais? É muito, muito nesse caminho. E hoje em dia tem muitas pessoas que ainda estão buscando, que estão se despertando, mas ainda tem muita gente que está adormecido, vivendo num modo zumbi, naquela corrida dos ratos, sem saber o que está acontecendo, né? Exato. E que bom que você está nesse caminho de despertar da consciência. E falando em despertar da consciência, tem alguém que você diga assim, nossa, essa pessoa foi alguém que me trouxe esse entendimento de início. Eu lembro que um tempo atrás a gente falou sobre o Hélio Couto, né? Hélio Couto. Que ele também foi uma das pessoas que eu falei assim, nunca tinha parado para pensar sobre isso, e eram coisas que o meu pai tentava me ensinar na infância. E aí tinha um conhecimento, meu pai era um ser extraordinário, fora de sério. As pessoas iam em casa para se aconselhar com ele, mas eu, pelo fato de ser filha, eu era mais rebelde, assim, né? Não ouvia tanta coisa. E depois, quando ele faleceu, eu tive o contato de, parece assim, que entender tudo que ele me falava, como você falou, como se fosse um download. Veio assim pra minha consciência, que eu falei assim, nossa, era isso que ele falava, isso que ele queria dizer quando ele falava aquilo. E veio tanta informação de uma vez só que eu buguei. Eu falei assim, vou parar, e na época eu comecei a estudar muito Hélio Couto, comecei bastante, me aprofundei naqueles conhecimentos, fiz muita PNL, fiz bastante ali reprogramação mental, e depois eu olhava o mundo, não tem como você olhar o mundo da mesma forma depois que você atinge esse grau de consciência e despertar, não tem, você não desvê, como se fosse aquela pílulazinha ali do Matrix que você não quer, e você nem quer voltar atrás. E algumas pessoas, depende da pessoa também, né? Posso falar por todo mundo, mas eu não quis voltar atrás, porque eu quis entender o que era, como era que eu funcionava, como era que o mundo funcionava, como era que as pessoas funcionavam, como é que esse mundo... E é tanta coisa que às vezes você pensa assim, poxa, por que eu não descobri isso antes? Mas vem tudo no momento certo também, né, Vanessa? No momento certo. Sabe que, assim, o Hélio Couto é um cara, assim, pra mim é professor, né? Assim, eu amo de paixão, assim, a visão dele, a forma como ele traz. Mas sabe que eu nunca fui muito ligada a pessoas. Sim, sim. Sempre eu escuto o ponto de vista e eu questiono. Analiso. Porque isso é meu, assim, né? Tá na minha vertente, assim, na veia, né? E eu questiono. E aí eu pergunto, qual é a verdade disso que eu não tô percebendo?
Qual é a verdade disso? Qual é a verdade disso? E assim, então eu volto muito o meu conhecimento à pesquisa mesmo, a estudo, não diretamente a uma pessoa, mas aos estudos. Então, quando eu comecei, por exemplo, a entender a física quântica, fui lá para os experimentos científicos e comecei a entender o que aconteceu. Peguei livros, entendi esse experimento, tá, mas faz sentido esse experimento? Por que isso acontece assim? Vamos entender como é que acontece na prática? Então, eu sempre vou fazendo esse viés na prática, né? Para entender. E o Hélio Couto, ele me trouxe também essa base para eu poder começar a entender esses experimentos, né? Então, hoje a física quântica, para mim, é algo que me traz muita compreensão, né, da realidade. Até o experimento, eu gosto muito de falar do efeito observador, né? Porque o efeito observador, ele mostra a vida como ela é, a consciência operando, né? Como que acontece. Então, quando você olha, até mesmo o Hélio Couto, quando ele traz o ponto de vista dele, ele tá falando da consciência dele, de como ele percebe o mundo. Então, eu sempre questiono nesse sentido, assim, ok, mas o que existe de compreensão nisso para que eu possa colocar em prática dentro da minha vida? Na minha realidade, porque quando eu entendo a minha, eu consigo ajudar os outros. Mas eu preciso entender da minha, né? Então, como que eu entendo assim? Ah, beleza. Entendo que se isso aqui se tornou essa caneca, porque eu estou observando isso. Porque antes de ser isso, ela era onda de possibilidades. Então, existe dentro da minha mente uma informação que permite que isso seja visto. Então, onde eu vou atuar? Na caneca? Não, na mente. Por que essa caneca está meio cheia ou meio vazia? Né? Aquela questão. Então, como eu estou enxergando isso? Que é o efeito observador. Quando eu não estou olhando, ela passa a ser uma onda de possibilidades. Ela pode ser laranja, ela pode ser preta, ela pode ser verde. Mas não, eu olhei e ela se tornou marrom. É até complexo quando a gente traz isso assim, né? Porque tem uma certa complexidade. Mas isso para poder entender que a nossa mente, ela cria toda a sistemática, né? Ela cria o que a gente está percebendo em volta. Então, como que isso acontece na prática mesmo, né? No dia a dia, a gente precisa atuar naquilo que tem dentro da nossa mente. Porque no início a mente era vazia. Aí a gente vai criando, crescendo e vai entendendo várias coisas. Aí o pai vem e fala coisas pra gente, verdades, que a gente não consegue perceber naquele momento, mas fica ali dentro. Em algum momento isso vem, porque a gente vai usar isso. Então, isso se encaixa, né, em vários fragmentos. Por isso que, às vezes, a gente vê o mesmo filme, duas pessoas diferentes, e cada uma entende de uma maneira completamente diferente. Porque existem esses sistemas internos que fazem com que a gente observe. Então, você imagina uma pessoa que está num nível de sobrevivência, num nível muito, vamos dizer, automático da vida, que ela não despertou ainda, né? Ela não despertou, ela está vivendo no automático. Você diz para ela, você vai fazer diferente, tomar uma decisão que vai mudar a tua realidade? Vamos sair, vamos quebrar essa zona de conforto? Como que ela vai quebrar se ela tá num nível totalmente de sobrevivência? Ela gasta a energia toda que ela tem, vital, para sobreviver a um único dia. Para ela, se ela decide tomar uma decisão diferente, ela vai ter uma crise de ansiedade bem forte. No mínimo. Ou vai cair na cama em depressão. Por quê? Porque ela vai ser levada a um estado que ela não tem como sustentar. Porque o nível de consciência dela não sustenta essa mudança. Então, o que a gente precisa fazer? Estruturá-la primeiro. Mexer com a estrutura de consciência dela, elevar para que ela possa tomar decisão. Por isso que é complexo. Não adianta só a gente dizer, mas eu vou sair da zona de conforto, eu vou tomar uma decisão diferente. Tem gente que não consegue. E não pode, nesse momento. Porque precisa estruturar primeiro quem ela é. Para depois realmente fortalece com a consciência dela, para depois ela sair daquele lugar. Porque aquele lugar é a camada de proteção dela, é a zona de conforto. Então ela tá vivendo rotineiramente, repetidas vezes a mesma coisa. Porque é só assim que ela sobrevive. Se ela buscar uma coisa diferente, ela colapsa emocionalmente. Então, por isso que é delicado. Tipo, precisa entender o momento de cada um para entender, ok, onde eu vou atuar agora? Não só dizer para ela, vai, toma decisões diferentes. Porque talvez ela não consiga e não pode fazer isso agora. Ela precisa estruturar, mesmo a estrutura é fortalecer, porque a consciência precisa sustentar as decisões. Para que as decisões gerem resultados. Por isso que às vezes as pessoas não fazem resultados na sua vida. Porque a consciência dela não está sustentando. Então, ela fica decidindo várias coisas ao mesmo tempo, ou ocupando o tempo, fazendo várias coisas, mais do mesmo. Porque ela precisa estar ali protegida. Se ela der um passo fora, ela colapsa. Então, aí sim, a gente eleva a consciência
para que ela fique mais forte, mais estruturada internamente, para que aí sim, agora vamos tomar decisões diferentes? Agora sim, aí toma decisões e o resultado chega. Uau! Tô aqui. Organiza. É muita coisa. Se organiza aqui, que eu quero todo esse conhecimento aqui, ó. Porque o que acontece quando você fala, realmente a dificuldade da pessoa às vezes é manter, né? Porque como você disse, ela atingiu aquilo, ela viu que pode ser real para a vida dela, ela falou, tá, tem alguma coisa errada, mas esse é o caminho, só que ela não consegue sustentar porque a base dela não tá fortalecida. É como se fosse uma criança, talvez assim, um bebê. Ele precisa das substâncias corretas para cada fase. Ele vai ter uma alimentação correta para cada fase. Se eu for enfiar feijão e arroz no bebê de 6 meses, ele vai passar mal e não vai ter estrutura. Mas se uma pessoa, uma mulher, um homem, comer e se alimentar daquela comida, é aquilo. Aí agora já imaginou um ser humano já adulto tendo que tomar leite? E não faz sentido. Então, cada fase vai ter a sua matéria-prima, o seu alimento, vou usar essa palavra, o seu alimento para sustentar aquela pessoa, aquele ser que ele não consegue. Até consegue, né? Mas talvez aquilo seja um choque tão grande, que nem você falou, que leve a pessoa a uma depressão, leve a pessoa a uma ansiedade caótica ali, que ela vai dizer, tá aí, agora o que eu faço com tudo isso? E ela não sabe tomar a decisão correta, porque ela não tem ela não vê a possibilidade, ela tá ainda dentro do filtro de consciência dela. Ainda não foi expandida. Então, o ideal é que se expanda. Por isso que até falam bastante para a gente ter contato muito com filmes, com livros, quanto mais a gente vai implantando, vai se alimentando a nossa mente com imagens, por exemplo, aqueles quadros dos sonhos, né? Que você vai vendo. De início, não é sua realidade, causa estranheza, mas a repetição e você vê todo dia, né, que é uma das formas de o ser humano gravar, né, pela repetição, é um forte impacto emocional, ela vai conseguindo se mesclar com aquilo, ela vai não causando mais tanta estranheza e vai se habituando, e isso vai criando, né, os caminhos neurais novos para que não seja mais assim algo estranho, algo que ela vai repelir, né? Porque eu até penso assim, uma pessoa que ela não está acostumada a receber amor, uma pessoa que não foi bem tratada, uma pessoa que teve uma infância muito caótica, quando ela entra num relacionamento e ela começa a receber afeto, ela começa a receber atenção da forma como ela desejou, aquilo às vezes até faz vontade de fugir, porque ela não sabe lidar. Ela quer se afastar, ela quer correr, mas tá ali aquele momento dela decidir se ela quer viver sempre mais do mesmo ou se ela quer avançar para uma próxima fase para entender se aquilo tudo que ela tá recebendo realmente faz sentido ali para a vida dela, né? E como você atende geralmente pessoas que vêm assim, geralmente mais nessa área do relacionamento, ou das finanças, ou qual é geralmente a dor maior que você costuma lidar com essas mulheres ou com essas pessoas? Geralmente, eu atendo mulheres empresárias, então elas têm dores de negócio. Sim. Né? Voltada a negócio. Não consigo cobrar mais caro, não consigo falar em público, não consigo, travo na hora de falar em reuniões, não consigo me posicionar, né? Então, elas trazem problemas reais do cotidiano da empresária. E aí eu trago para elas mostrando o porquê que elas estão com essa trava, com essa dificuldade. Mas são pessoas que trazem bem coisas do cotidiano mesmo, que acabam interferindo nos resultados, né? Porque se ela não consegue, por exemplo, se posicionar, tá com uma trava e ela precisa fazer um vídeo na internet, precisa fazer reuniões com empresários, com investidores, enfim, ela não consegue se posicionar, ela não vai conseguir fechar as vendas ou não vai conseguir atingir o resultado que ela quer. Então aí a gente entra, né? Entende, faz toda essa análise, né? Para entender ali quais são os níveis dela. E o mais legal é que, assim, elas vêm para mim e eu consigo mostrar para elas até, ensinar elas a tomar decisões mais conscientes. Porque hoje, com a ferramenta que eu trabalho, que é um biômetro, eu consigo fazer, e ensino elas, né, a fazer a leitura das decisões. Hoje, na minha vida, todas as decisões que eu vou tomar na minha vida, eu faço a leitura para ver, vai contribuir, vai prejuízo ou é expansão?
E ali aparece. Então, dá para fazer exatamente, né? É prejuízo ou é expansão? Para ver. Vir aqui, eu fiz uma validação. É prejuízo ou é expansão? É expansão, então eu vou. Uau. E aí a gente toma decisões na vida que geram resultados. Porque o resultado não é só dinheiro. O resultado é aquilo que é alinhamento. Então, se eu venho aqui, é expansivo para mim, daqui vai vir muito mais coisa. Daqui vai me trazer muito mais coisa. Às vezes até downloads mesmo. Às vezes eu vou aprender coisas aqui que eu preciso usar na minha vida, que eu posso usar na minha essência. Então, vai ser contribuição. Então eu vou. A gente para de gastar tempo com aquilo que não gera resultado. Com aquilo que é só mesmo briga da nossa cabeça. Sabe? Aquelas coisas que às vezes a gente fica teimando de fazer, que nem faz mais sentido, mas a gente fica teimando de fazer aquilo, né? Então, quando você começa a mapear, você vê, não, isso aqui realmente não faz sentido. Isso tá dentro da minha zona de conforto. Aí você vê, por exemplo, eu dizer sim pro podcast da Valéria. Faz sentido? É contribuição? Aí vai ver. Ou qual é o nível de consciência que eu estou quando eu digo sim? Qual é o nível de consciência que eu estou quando eu digo não? Aí, por exemplo, lá na ferramenta aparece, quando eu digo não é medo. Eu só vou dizer não pra você se eu estiver com medo de vir aqui. Eu digo sim pra você quando eu estiver com paz, iluminação. Caramba, que perfeito. E para que essa decisão seja tomada de maneira tão clara, é preciso se conhecer bastante, saber sua identidade, saber o seu propósito, que geralmente a pessoa que ela não, claro, e tá dentro ali, né, do medo ou não, mas isso vai dizer justamente daquilo que você já sabe sobre si. Porque uma pessoa também que não se conhece, ela não vai tomar a decisão correta, às vezes, pelo fato de, além do medo, ela não saber se aquilo faz sentido para ela. Né? Porque ela não sabe, ela não entendeu o propósito dela ainda. Você, graças a Deus, tem muito claro o seu propósito, de você alinhada, sabe a sua identidade, seu posicionamento, e você consegue ter essa análise calculista ali, mais fria, mais centrada, de entender, pô, isso daqui vai me elevar, isso daqui não vai me elevar. Mas ainda tem muitas pessoas que elas estão tão perdidas que elas nem sabem. Elas vivem por viver naquele modo sobrevivência que você falou. Ela tá ali no modo sobrevivência dela, que ela não entende se vai ser bom, vai ser só mais um dia. Só tô lutando por mais um dia. Só, né? E isso, infelizmente, acontece ainda. Que bom que você trabalha com essas empresárias, porque existe realmente uma necessidade, hoje em dia, de cada vez mais estarem posicionadas, né? Porque, como eu digo, eu até costumo dizer que as pessoas, elas são, todos nós somos livros. Alguns vão ser lidos, outros não vão ser lidos. Infelizmente, né? Que nem aquele ditado que diz que onde tem o mais tesouro, riqueza, é no cemitério, que as pessoas morreram com tanto sonho, com tanta vontade, infelizmente, né? E a gente... graças a Deus, nós estamos aqui, ainda podemos fazer alguma coisa, podemos estar em alinhamento, buscar cada vez mais ajudar, expandir pelo nosso próprio bem, pelo bem dos demais, né? Da nossa família, das outras pessoas. Mas ainda tem pessoas que elas não até pensam, por exemplo, um podcast que nem esse, aceitaria ou recusaria, não se sentiria merecedora, ou talvez não se sentiria capaz, mas aquele negócio do coitadismo, não, mas pra mim, será que isso é pra mim mesmo? E você vê que é muito da visão limitada que a pessoa tem, e às vezes a pessoa que tá de fora tá enxergando um potencial maior naquela pessoa do que ela mesma, né? Às vezes é o caso, você encontra com certeza mulheres maravilhosas com trabalhos incríveis, que você vai conhecer a história e você vai profundo na vida da pessoa e pensa assim, nossa, mas ela é tão incrível, porque... E tem uma raiz, tem sempre um ponto que iniciou aquilo, né? Sim. Tem sempre um momento que iniciou, né? Sim, eu sempre falo que as pessoas, elas não nascem com um nível de sobrevivência, elas nascem com um nível de iluminação. Só que ao tempo que a gente vai vivendo e vai codificando a realidade na nossa mente, olha lá o efeito observador, conforme a gente vai decodificando os desafios da nossa realidade na nossa mente, a gente vai baixando o nosso nível. Vai perdendo consciência. Parece a global dos nossos alunos. É, mais ou menos assim, né? É, mesmo. Então, vai perdendo o nível de consciência, a ponto de chegar nesse lugar, a pessoa, e não aceitar o convite de virar um podcast maravilhoso como esse. Por quê? Porque tem um nível de consciência de vergonha. E aí ela pensa, mas será que isso é pra mim? Porque a vergonha, ela faz o quê com a pessoa? Ela faz a pessoa perder o senso de capacidade.
ela faz, o nível de consciência de vergonha é tão baixo que a pessoa não consegue ver valor nela mesma. Então, isso tá onde? Lá na infância. Quando, por exemplo, a criança ouviu o pai dizer, ou a mãe dizer, você não é ninguém, você não vai ser ninguém. Né? Quando ouviu, quando viveu situações. Aí o que acontece? Lá na infância ela viveu uma situação de ouvir alguém que é autoridade falar algo dela. Ela acredita naquilo, acreditou. Ela decodificou aquilo e registrou aquilo na mente. Dali para frente, tudo que ela vai viver com relação a, sei lá, profissional, por exemplo, vai validar aquela crença. Então, ela vai viver situações que ela vai ser desafiada e ela não vai conseguir. Ela vai viver várias coisas, vai tentar, profissões não vai dar conta. Então, várias coisas vão acontecer para fortalecer isso. Então, toda situação que não dá certo, ela vai pensar, viu só como eu sabia? Eu não sou capaz. Eu realmente, meu pai tinha razão. Eu não sou capaz mesmo. Só que, na verdade, não é que ela tá vivendo tudo isso porque ela não é capaz. Na verdade, ela está criando, porque ela é o observador. Ela tá criando toda aquela sistemática para que o ego dela diga, viu como você tem razão? Você não é capaz. O problema tá onde? Nas situações? Não, tá lá na infância. Meu Deus. Então, a gente muda, né? Mudando essa chave, a pessoa eleva o nível de consciência, percebe a situação diferente e ela olha o podcast e pensa, uau, como seria se eu fosse? Como seria se eu fosse? Tá sendo assim. Muito bom, Vanessa. Essa questão do observador, eu estudei bastante também, porque para mim, entender um pouco mais, conseguir conciliar os dois mundos, a fé e a ciência, a espiritualidade ali, era muito importante, porque eu sempre tive fé e vi muitos fenômenos acontecerem na minha vida durante a caminhada com Deus, mas também eu sou formada em matemática, então a parte científica para mim é muito importante. Eu não queria, de alguma forma, ter que entrar em debate entre isso. E quando eu fui estudar também a física quântica, fez todo sentido. Porque tem até uns estudos que eles falam, né? Que é a partícula de Deus e a criação de tudo isso que existe é realmente a consciência dele. Não tem como você separar a ciência e a espiritualidade, sabendo que elas são interligadas, que por muito tempo as pessoas tentavam falar que isso não era real. E o experimento ali do observador é maravilhoso, quando ele fala a respeito da fita também, que a fita ficou guardada, e depois eles foram... aquele experimento, vários desses experimentos que eu fui estudar, fui ler, fui analisar, através daquele filme documentário também, Quem Somos Nós, que é maravilhoso, que fala a respeito do poder da palavra, de como a gente coloca essa vibração realmente da nossa intenção através da palavra, através dos nossos pensamentos. E isso não tem como a gente negar que existe, que é real. Mas a gente tem que aprender a lidar para que isso seja benéfico, né? Exatamente. Eu sempre falo que se a gente puder trazer eu gosto desse viés, né, de trazer um lado é a fé e um lado é o resultado, olhando para essa perspectiva. Se a gente fecha os olhos, a gente respira, a gente se alinha, a gente esquece de quem nós somos Deus. Nós estamos mais próximo dessa consciência suprema de Deus. Agora, no momento em que a gente age, a gente está no nosso ego. Nós estamos distante. Agora, o nosso ego é o que gera o resultado. Mas não é separado. São duas pontas da mesma corda. Se você pensar, quanto mais você está próximo de Deus, mais você tem facilidade para fazer acontecer. Porque você tem, olha lá o mapa, né? Mas você tem fluxo, mas você tem fluidez. Por isso que, às vezes, é muito comum, eu vejo que você também tem essa prática, orar antes de começar a fazer as coisas. Você está se alinhando com Deus. O que faz com que isso flua de uma maneira mais simples. O resultado no final é melhor do que se você fazer na força. Eu vou fazer do meu jeito, né? Então, é a mesma coisa. Então, quando a gente quer ter um resultado legal, ok, mas você precisa saber o que você vai fazer. E não é saber na mente, porque a mente está toda já corrompida de um monte de coisa que aconteceu na minha vida que eu determinei e que tal. Mas e se eu silenciar um pouco a minha mente e só ouvir a consciência suprema, o Deus? Como pode o resultado vir melhor? E vem melhor. Então,
A fé, ela vai te direcionar a esse lugar, né? Eu vejo que, às vezes, é entender que é a mesma coisa. É o que falta. Entender que a gente está falando da mesma energia em duas pontas diferentes. Onde você está muito alinhado, né, a Deus, e você está muito, vamos dizer, egóico, né? A resultado. Mas o resultado não é ruim, ele é bom. Porque o resultado é que faz você entender que você está no caminho certo. Eu falo isso porque, assim, eu fiquei pensando muito quando a gente conversou sobre qual o assunto, qual o tema e tudo mais. Eu fiquei pensando, durante muito tempo da minha vida, eu vivi fé sem resultado. Muito. Porque eu acreditava que ter fé era orar, era pedir e cruzar o braço. E dizer, Deus vai prover. Ele dá o caminho. Você caminha. Ele direciona. Você caminha. Você dá o passo para a coisa acontecer. Nada vem na mão, parado, agora pronto, vai vir o resultado. Não vem, né? Mas se eu tenho consciência, se eu tenho sabedoria, se eu tenho conhecimento, eu faço acontecer. Direcionamento, eu faço acontecer. Então, por isso que são duas linhas da mesma corda, onde, sim, Deus, eu estou alinhado com você. Você me dá o direcionamento, mas quem faço eu? Eu vou fazer. Eu vou executar aqui. E o trabalho, na verdade, não é algo para ser ruim. É algo para ser bom. Porque é através do trabalho que a gente entende os nossos gaps e como a gente pode melhorar. Como a gente pode se aproximar desse Deus e sair um pouco do nosso ego, da nossa personalidade. Por isso é que é o trabalho que nos dá desafio. É no trabalho o desafio. Mas não é para ser ruim. Ele é uma ferramenta de Deus. Para mostrar, olha, você pode melhorar aqui. Aqui você precisa melhorar. E se a gente entende isso, vira um sistema inteligente, interessante, né? Criativo. A gente poder usar tudo isso a nosso favor, a favor, enfim, da espiritualidade. Com certeza. Né? Nossa, eu ficaria horas, dias te ouvindo falar e tendo essa conversa, mas nós estamos partindo para o final. Vanessa, eu gostaria que você deixasse, se fosse para você fazer um resumo ou uma palavra, olhando para aquela câmera ali, dizendo para uma pessoa que está assistindo esse podcast uma mensagem central do que ela pode fazer como tomada prática agora para a vida dela, algo que ela possa utilizar, ou uma mensagem assim que você queira realmente deixar que ela fixe na mente dela a partir desse momento. Eu gostaria de deixar a palavra, a frase que eu acho que define tudo isso, assim, é que você tem capacidade, você é capaz de fazer aquilo que você deseja, você tem todas as ferramentas, todos os recursos, e que se ainda não aconteceu, talvez você não esteja com medo, né, do que pode vir, de quem você é, mas que talvez você tenha medo da tua própria luz. Porque às vezes a gente resiste àquilo que a gente já sabe que tem que ser feito, e essa resistência não é algo ruim, é algo positivo. É algo que essa resistência, ela vem desse medo de ser melhor. Por incrível que pareça, as pessoas têm medo da sua própria luz e não medo da sua dor, não medo do que é ruim. Então, assim, não tenha medo da sua própria luz, entenda que tudo que vem é uma contribuição para a sua vida. E o que precisar é sempre, né, olhar para dentro, respira, para tudo. Eu sempre falo, bota a bola no chão, né? Se tá, o problema tá aí, tá difícil, bota a bola no chão, respira fundo, porque a resposta ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Ai, perfeito. Hoje, quem quiser te encontrar, como é que estão as tuas redes sociais, como é que encontra a Vanessa? Hoje eu tô no Instagram, @vanessa.paz, Vanessa com W, né? E no LinkedIn também, Vanessa Paz. Esses dois lugares. Aí lá você consegue falar a respeito do seu trabalho, das mentorias, né? Isso. Quem quiser atendimento, faz atendimento online, né, Vanessa? Faço online, 100% online. Então, ó, você, todo o Brasil, do mundo externo, pode entrar em contato com a Vanessa. É muito bom te receber aqui, realmente foi uma honra, tá? Espero que você venha mais vezes em outras oportunidades. Obrigada pela sua presença, Vanessa. Eu aprendo muito com você. Amo trabalhar contigo ali, dividir um espacinho, às vezes, quando a gente está na escola. E para mim,
E você é uma das pessoas que entrou na minha vida aqui, com certeza. Eu falei assim, nossa Deus, obrigada. Tá, obrigada de verdade. Que bom, fico feliz. Obrigada pela oportunidade. É um prazer também imenso a gente estar juntas nessa jornada, né? Cruzando. E conta comigo para o que precisar. E vamos lá. Todos os dias, quem sabe, a gente vem com outros assuntos interessantes. É verdade, obrigada. E você que assistiu esse podcast, lembra de comentar aqui abaixo o que você aprendeu, qual foi o insight, qual foi a virada de chave. Procura também a Vanessa ali nas redes sociais para falar com ela, para saber como é que funciona o acompanhamento que ela faz a respeito do trabalho que ela está entregando ao mundo. Muito obrigada pela sua audiência. Também não esqueça de entrar em contato, caso você tenha um sonho de ter um podcast, de ter a cobertura do seu evento, entrar em contato com o Estúdio Prospere, para que eles possam estar fazendo a análise ali do seu trabalho, do seu projeto. É uma empresa que eu tenho a honra de trabalhar, de ser parceira a todo tempo. Muito obrigada realmente pela sua audiência. Vai ficar aqui abaixo as redes sociais de todo mundo que vocês quiserem entrar em contato, tá? Obrigada, até um próximo episódio do Vida de Protagonista. Beijos.